Olá, amigos do canal Legado da Fiel. Hoje eu quero passar aqui para vocês um episódio muito especial, um episódio muito importante, porque eu sempre disse que o Corinthians sempre viveu de grandes conflitos. O Corinthians sempre sobreviveu às suas grandes batalhas. E hoje eu quero fazer uma correlação com os grandes episódios do mundo no século XX. Então, antes de mais nada, se você não estiver inscrito no canal Legado da Fiel, vá no YouTube ali, se inscreva, aperte lá em inscrever-se, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e faça parte do nosso canal lá. E com certeza lá tem muita coisa interessante, talvez coisas que você não saiba, ou coisas que vão fazer você relembrar um pouquinho da história épica do Corinthians, tá bom? Então, como eu sempre disse em capítulos anteriores, o Corinthians nunca conseguiu ter um momento de harmonia. Nossa, o Corinthians realmente está numa paz plena, está ganhando títulos, está em dia com sua política, está em dia com as suas finanças, está em dia com ele mesmo. Isso nunca aconteceu. Corinthians, quando tentou de alguma forma fazer com que esse mundo seu virasse uma tranquilidade, houve implosões, houve realmente internas e externas que realmente prejudicaram muito a nossa trajetória. Mas isso nunca deixou que o Corinthians corintiano, pelo menos, se esmorecesse, com que ele caísse, com que realmente ele se ajoelhasse diante daquela situação. Pelo contrário, ele sempre lutou, ele sempre realmente prevaleceu sobre essas situações e sobre esses conflitos também, tanto internos quanto internos. E paralelamente a isso, o mundo realmente tem uma participação muito grande com a história do Corinthians. O Corinthians tem uma participação muito grande em relação à história do mundo. Quando ele é fundado em 1910, qual era o grande momento, o grande medo aqui da população brasileira, principalmente dos moradores do Bom Retiro? Bom Retiro, que tinha aproximadamente em 1910 6 mil habitantes. Muitos deles já estrangeiros, vindo de toda a parte do mundo, japoneses, portugueses, árabes, chineses, judeus, espanhóis, portugueses, italianos, alemães e por aí afora. Realmente é uma constelação de pessoas estrangeiras já dentro de um país consolidado, de um país que recebia todo esse pessoal de braços abertos, até para poder realmente substituir a mão de obra escrava que havia sido abolida há pouco tempo por uma mão de obra realmente especializada, principalmente dos europeus, já que na Europa havia havido a Revolução Industrial e tirou muita gente de lá pela falta de trabalho, pela falta de oportunidade. Então esse pessoal veio para cá exatamente para isso. Mas paralelamente a isso, quando o Corinthians ganhou seu primeiro campeonato paulista em 1914, de forma invicta, aliás, foi a primeira vez que um time paulista, desde 1902 a 1910, tinha conseguido jogar 10 jogos e ganhar os 10 jogos seguidos. Nem o grande paulistano, nem o grande Associação Atlética São Paulo, nem Mackenzie, nem Germânia, nem esses times, nenhum deles, a Associação Atlética Palmeiras, que eram os grandes times daquela época, não tinham conseguido esse feito. E o Corinthians conseguiu lá, na Liga, fazer com que realmente essa marca fosse relevante. Então, quando ele consegue ganhar seu primeiro campeonato paulista de forma invicta, o que surge no mundo? A Primeira Grande Guerra Mundial, que dura de 1914 e que dura até 1918, com a derrota da Alemanha. A Alemanha que realmente tentava a hegemonia do continente europeu, via muito com o seu povo lá passando fome, e tentava de alguma forma, através da guerra, aumentar sua projeção em relação à Europa. A Europa que nunca foi unida também, a Europa que sempre foi dividida. Em 1916, durante essa guerra, o Corinthians ganha seu segundo campeonato invicto novamente, já que ele fica em 1915 fora. Quando surge essa camisa que está atrás de mim aqui, ó, listada preto e branco em sinal de protesto. E em 1918, quando termina a guerra, o Corinthians já estava saindo do Bom Retiro. O Corinthians criou coragem de ser um pouquinho mais conhecido. Já tinha uma torcida realmente que o acompanhava, que trazia com ele torcedores que eram do Botafogo, do Tamanduateí, do Tiradentes, do Domitila do Paris, e alguns times que ficavam à beira das margens do Rio Tietê, para torcer por aquele time de operários que era uma coisa nova e uma coisa muito rejeitada, uma coisa realmente muito combatida, que era o Corinthians naquele momento. Terminada a Primeira Grande Guerra Mundial, passado o tempo, o Corinthians continua tentando crescer, ganha seu primeiro tricampeonato, 22, 23, 24, ganhou seu segundo tricampeonato, 28, 29 e 30, e quando ele consegue ganhar o seu terceiro tricampeonato, de 36 a 39, houve a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, que era comandada pelo general Franco, um general muito duro, com muita matança, com muita perseguição,
E o espanhol nunca aceitou isso com muita naturalidade, então ele ia às ruas, ele brigava contra as forças militares de Franco, e realmente foi um massacre. Foi um massacre muito grande, já que a própria Espanha já tinha batizado a grande gripe na época, né, a gripe espanhola, que começa em 1918, e que aqui no Brasil matou mais de 35 mil pessoas, entre elas Rodrigues Alves, que tinha sido nosso presidente já na segunda oportunidade, não de forma consecutiva, mas já conseguia seu segundo mandato, morre também em 1919. Então foi uma gripe que realmente matou muita gente, matou o pai da fitoterapia, Eurípides de Barçanufo também, na cidade lá em Minas Gerais, e realmente foi muito, muito, muito marcante os acontecimentos do mundo, os acontecimentos do Corinthians no início do século. Passando esse período, veio o grande momento, talvez um dos grandes momentos dos conflitos que os países haviam vivendo, né, já tinham vivendo, e realmente começa com o início do conflito, o grande conflito da Segunda Grande Guerra Mundial. Interessante que em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de setembro de 1939, quando o Hitler manda suas forças invadirem a Polônia, era dia de aniversário do Corinthians. O Corinthians ali completava 29 anos e já conseguia ali o seu terceiro tricampeonato, seguido praticamente. Bacana, realmente, na nossa história, uma história muito marcante, uma história realmente de muitas glórias. Corinthians um time novo, um time que acabava de surgir do meio do povo, do berço, do braço do povo, né, do ventre do povo, e conseguia já se destacar, se expandir de uma forma tão significativa, ao ponto de que, no início da década de 30, Benito Mussolini, fascista, aquele que foi aliado de Hitler, mandou buscar aqui jogadores nossos para que pudesse jogar no seu time de coração, a Lazio. A Lazio, que é a região, uma das regiões italianas, também conhecida das 22 regiões italianas que a Itália possui, muitas realmente marcando, mexendo o seu lado, mexendo também com a história do mundo. Terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, vem outro conflito, o conflito realmente da Guerra Fria, que começa em 1947, quando realmente o espólio da Segunda Guerra Mundial começa a ser disputada entre Estados Unidos e, na época, União Soviética. Isso começando lá com a Alemanha, quando eles dividem a Alemanha ao meio, depois partindo para a Coreia, quando eles também conseguem dividir a Coreia ao meio, e o Corinthians nesse meio tempo patinando. O Corinthians tinha sido campeão, como eu disse, em 39, depois em 41, já em 47 realmente ele estava muito fraco, ele não estava conseguindo realmente mais conquistar os títulos, quando então em 1948 ele marca um amistoso interessante. Na época o Alfredo Inácio Trindade, o presidente, que ficou de 48 a 58, ele marca um amistoso no Parque São Jorge, chamando o time do Maria Zélia, o time tradicional da Várzea de São Paulo, contra as reservas do Corinthians no Parque São Jorge, e o Corinthians perde por 4-0, então numa atitude inédita, ele invade o campo e pede para que ninguém do time do Maria Zélia se ausente, que estavam todos contratados. E de fato isso foi interessante, já que em 1950 o Corinthians ganha o seu primeiro Rio-São Paulo, e em 1950 começa a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia realmente foi uma guerra sangrenta, com participação também dos Estados Unidos nessa guerra. Então a Coreia já começava com a dinastia do Kim Jong-un, que começa em 1948, depois passa para o seu filho Kim Jong-il, depois também fica um bom tempo massacrando o povo coreano, e depois, quando ele falece, passa para o seu atual comandante, o atual ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que está lá até hoje e continua com o mesmo sistema. Talvez a Coreia do Norte seja um dos países mais fechados do mundo, realmente em termos de penetração, em termos de conhecimento. A gente não tem informação nenhuma, né, do que é hoje realmente a Coreia do Norte. Então é um mundo completamente fechado. Então essa dinastia Jun, ela começa lá em 1948 e perdura até hoje. Nesses conflitos, aí vem um período, 55 a 75, o que acontece nesse período? A Guerra do Vietnã. E nesse período, curiosamente, o Corinthians fica sem ganhar praticamente um título importante, já que o seu último foi em 55, quando começa a Guerra do Vietnã.
Em 75 ele permanecia. A guerra termina depois de 20 anos e o Corinthians ficava realmente sem ganhar um título importante, sem um título realmente que pudesse alçá-lo novamente ao cenário, a sua grandeza que ele já havia conquistado lá no início do século. Foi difícil, o Corinthians teve que esperar mais uns 2 anos para conseguir realmente voltar a ser campeão no dia 13 de outubro de 1977. Passado todo esse tempo, muita transformação no futebol, muitas mudanças no futebol. A última guerra, assim, realmente marcante, significativa no cenário mundial foi a Guerra do Golfo, que começa em 1990, mas foi muito curta. Termina em 1991, realmente, quando as tropas dos Estados Unidos invadem o Iraque e conseguem o controle daquela região, já que o Iraque tentava dominar o Kuwait através do seu ditador Saddam Hussein. Olha quanto conflito, olha quanta guerra. Passamos por pandemias, passamos por doenças terríveis, passamos por regimes aqui militar, ditadura, né? Passamos por crescimento de regimes comunistas tentando o controle do país, e o Corinthians sobreviveu. Sobreviveu à ditadura, sobreviveu realmente à imprensa que muitas vezes tentou massacrar o Corinthians, tirando ele do cenário, tentando de alguma forma fazer com que ele sucumbisse diante dos nossos adversários mais tradicionais hoje. Mas não se esqueçam, gente, que todos esses adversários tradicionais que nós temos hoje, aqui em São Paulo, Palmeiras, Santos e até a Portuguesa, muito deve ao Corinthians, a coragem que ele teve lá atrás de tirar da elite, de tirar realmente dos colarinhos brancos, né, da época, a primazia do futebol. O Corinthians foi um pioneiro em tudo. O Corinthians suportou pandemias, o Corinthians suportou guerras, o Corinthians sobreviveu a um monte de coisa, sobreviveu até a intervenção federal em 1987, porque tinha um presidente que era espanhol. Sobreviveu também, na época, a Revolução Constitucionalista aqui de São Paulo, na década de 80, quando ele mandava no futebol, e o futebol ficou paralisado por um tempo, e ele volta a ser campeão novamente. Ele realmente sobreviveu a tanta coisa difícil, mas realmente foi muito leal à sua história, foi muito leal ao seu povo, às suas tradições. Aqueles que deram origem a ele realmente, é um sangue de português, é um sangue de italiano, é um sangue de espanhol, é um sangue de judeu, é um sangue árabe, é um sangue japonês, chinês. Várias nacionalidades se formaram e se fundiram, muitas vezes entraram em acordo de conflitos culturais através do Corinthians. O Corinthians realmente conseguiu pacificar muita gente, conseguiu trazer muita gente ao seu entorno, ao seu redor. O Corinthians ele une raças, ele une classes sociais, ele une gêneros e tantas outras coisas realmente, que ele realmente tem um comportamento direto no dia a dia do brasileiro, aqui no cidadão de São Paulo, no paulistano e no paulista também, porque aqui está a sua grande torcida, mas ele tem uma influência tanto no resto do território nacional, como na América do Sul, como na América do Norte, como na Europa. Olha só o que aconteceu, olha os deslocamentos que já houve de corintianos em 1976, na invasão do Maracanã. Olha o deslocamento no primeiro Mundial que nós ganhamos em 2000. Ganhamos o Mundial em 2000, quando o estádio deveria ser dividido ao meio, e o Eurico Miranda, numa manobra terrível, conseguiu apenas nos mandar 30 mil ingressos, mesmo assim foi lá 30 mil corintianos. Olha o que nós fizemos, mandando mais de 35 mil pessoas para o outro lado do mundo. Hoje é o dobro da distância onde é disputado o Mundial é disputado aqui no Catar, né? Aqui no Oriente Médio, e você tem que andar o dobro da distância para chegar ao Tajapô, e conseguimos levar 35 mil torcedores. A torcida que mais levou torcedores para mais distante foi a do Flamengo, contra o Liverpool, 10 mil pessoas, mas na metade do caminho, como eu disse. Realmente o Corinthians ele é uma mola propulsora, é uma engrenagem que move realmente os sentimentos de um povo, e um povo sofrido, que participou, muita gente que participou desse período, dos grandes conflitos, das grandes guerras, da fome no mundo, das pragas. Realmente o Corinthians sobreviveu. Sobreviveu porque o corintiano é resistente. O corintiano tem 2 remos, que é quando ele rema contra a maré, ele tem uma âncora que é a esperança, ele tem uma boia no qual ele simboliza que seu povo está acima dela, está salvo por ele, está sendo amparado por ele. E o povo também faz a sua parte, carregando esse time nas costas, no coração e no seu cérebro, realmente evangelizando. E quando todo mundo brincava, eu lembro muito bem de uma brincadeira que faziam com nós, antes de nós não ganhamos a Libertadores, não ganhávamos nem o Paulista, não conseguimos ganhar, muito menos
o Campeonato Brasileiro e dizíamos que muitos perdiam até na Bíblia, quando diria que era Coríntios 1, versículo 2. Todo mundo se esquece que a profecia não era essa. Quando se fala Coríntios 1 é o primeiro campeão do versículo 2 do segundo milênio. Então, Coríntios 1, primeiro campeão, versículo 2 do segundo milênio. Então é isso, gente. O Corinthians, ele transforma a história, ele transforma realmente o nosso sentido, ele realmente harmoniza, ele incomoda, ele perturba, mas ele nos acalanta. O Corinthians realmente é a nossa alma, é nosso espírito, é que faz com que a gente venha aqui de frente para vocês e tente passar um pouco desse sentimento. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Não era um episódio muito importante, eu queria fazer algumas comparações. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem e não forem inscritos no canal Legado da Fiel, se inscrevam lá. Vá lá e inscreva-se lá, clique lá, ative o sininho que você vai receber notificações dos próximos capítulos que virão. Assista os capítulos realmente anteriores, compartilhe com seus amigos. E se tem alguma coisa interessante de tudo aquilo que eu já disse, tudo aquilo que eu já gravei, que faz parte da tua vida, das pessoas que convivem com você, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu filho, tá bom? Porque realmente o Corinthians é muito grande e ele faz parte de uma grande família, a família do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço a todos e vai Corinthians!